Olá, gente! Bom, estamos aqui agora com uma nova ideia que foi proposta, que é para falar um pouquinho de emagrecimento. Antes que eu comece a falar qualquer coisa, primeiro eu queria dar duas informações que eu acho que são de extrema importância. Primeira coisa, as pessoas costumam perguntar o que essa magrela aqui tem para poder falar sobre obesidade. Então eu tenho duas informações importantes para passar para vocês. Primeiro, que eu venho de uma família de endocrinologistas. Então eu escuto falar sobre o tema de obesidade desde que era pequena, criancinha. E acabo que essas informações elas vieram ao longo do tempo e hoje eu tenho uma quantidade muito maior tanto da área médica quanto da área da minha formação, que é a área da psicologia. Segunda informação que eu tenho para passar para vocês, que eu acho que é também muito importante, é que eu já tive 14 quilos acima do meu peso. Então eu sei o que é carregar uma carga pesada, tá? Durante a minha experiência na área de coaching de emagrecimento, eu pude perceber que as pessoas costumam ter desculpas muito parecidas. Normalmente elas vêm com o mesmo discurso. E aí eu comecei a entender um pouco sobre a estratégia cerebral para poder contribuir para que essas pessoas chegassem na meta, no objetivo de perda de peso. Quais foram as principais desculpas que eu já ouvi falar a respeito da obesidade? Normalmente as pessoas chegam pra gente como se fosse um enigma da medicina. Então elas chegam e falam assim: olha, eu não como nada, eu não sei como é que eu engordo. E olha, você não é um enigma da medicina. Só tem um jeito de você engordar, aliás, dois. Um é comendo demais, ou comendo de uma maneira inadequada. E o segundo é a falta de atividade física. Salvo problemas hormonais ou algum medicamento, principalmente o cortisona, que ajuda a engordar, tirando problemas físicos, só tem um jeito de você engordar, que é essa fórmula, né? Comer a mais e exercício a menos. Então o que acontece? O cérebro começa a usar algumas estratégias para ele poder sair dessa. O que ele faz? Normalmente as pessoas elas começam a não prestar muita atenção naquilo que está comendo, ou mesmo na quantidade de coisas que está comendo. Então acontece delas comerem muito em frente à TV, conversando, numa reunião, porque aí a sensação que se dá ao cérebro é que não comeu muito, né? Já que ela não prestou atenção. As pessoas também usam uma outra estratégia, elas costumam fazer algumas coisas do tipo: não, eu estou comendo aqui só o farelo do biscoito e o farelo não engorda. Lê do engano, né? Claro que o farelo do biscoito, ele tem a mesma propriedade do biscoito, então ele vai engordar do mesmo jeito. Outra estratégia que eu já vi várias e várias vezes é a pessoa tirar o miolo do pão. Então ela tira o miolo do pão e ela acha que ali então ela não vai engordar. Ao invés de comer um pão, elas comem 5. Não, gente, isso não resolve. Miolo de pão e pão é tudo a mesma coisa. Então, se você deseja alimentar-se menos, né, colocar menos carboidrato, coma meio pão. Tirar o miolo do pão não é uma estratégia muito válida. Principalmente se você comer muitos, né? Já que tirei o miolo, eu posso comer logo uns 5 pães. E não é muito bem assim que funciona. As pessoas que têm também essa questão da obesidade, há outras estratégias parecidas, onde elas buscam alguns enganos, né? Ela tenta burlar o próprio cérebro e buscam algumas outras estratégias, né? Muitas vezes são pessoas que comem muito depressa. E à medida que você come muito depressa, chega aquele bolo alimentar que não foi devidamente mastigado, as moléculas não foram devidamente quebradas, então ela chega ali no estômago. O que seu estômago pensa? Puxa vida, vem aí um trabalho grande para eu fazer. Vamos trabalhar. Então o estômago começa a tentar quebrar aquilo ali tudo que chegou inteiro. E na hora que ele já está exausto, cansado, ele já não está mais aguentando o trabalho, o que acontece? Chega mais serviço, porque o tempo inteiro a pessoa está comendo. Então chega mais serviço e ele precisa trabalhar mais a ponto que ele já vai descansando. Até que a gente percebe que algumas coisas estão saindo inteiras, né? Nem foram digeridas. Então você está dando um trabalho a mais para o seu estômago, numa comida que você está ingerindo de uma forma muito rápida e que não está contribuindo para você emagrecer.
A estratégia ideal para emagrecer, gente, é à medida em que você coloca a comida na boca, você larga o garfo e a faca e mastiga, realmente mastiga. Eu já tive experiência de almoçar com algumas pessoas e uma vez eu fui com uma amiga. E aí a gente se serviu, a gente sentou na mesa e na hora que eu ajeitei ali no meu garfo, né, o que eu ia comer, pensando nas coisas que eu tinha para falar com essa pessoa, que era muito querida, e aí na hora que eu trago aquele garfo assim para a boca, eu faço a primeira pergunta, né, olha como é que estão as coisas. E na hora que eu olho, ela já tinha quase que acabado de comer tudo. Ou seja, gente, o que aconteceu? Isso é uma draga, né? Saiu sugando aquela comida toda, aquela comida foi toda para dentro, sequer ela sentiu o sabor da comida. Então a gente não pode dizer que a obesidade se deve ao fato de eu comer comidas saborosas, porque não é verdade, né? Existem pessoas que comem tão depressa, que sequer sentiram o sabor da comida. O único órgão que a gente tem aqui para sentir o sabor é a língua, né? Qual é o tamanho da língua? Se ela medir aí 30 centímetros, eu coloco a culpa então toda da minha obesidade em 30 centímetros no meu corpo? Não é bem assim, né? A vontade de comer determinados tipos de alimento, ela não está na minha boca, ela está no meu cérebro, no meu pensamento, nos meus processos mentais. Então eu preciso estruturar esses meus pensamentos, olhar para a comida, ter muita calma e pensar, realmente pensar, eu preciso dessa comida agora? Eu realmente estou com fome ou eu estou com vontade de comer? Essa comida, ela vai fazer bem para o meu organismo? Eu vou tirar dali as coisas que eu preciso para o meu dia a dia ou não? Então, o processo da alimentação, ele precisa de um planejamento, ele precisa de um tempo para poder pensar, para se ter uma estratégia. Daí vem a velocidade em que eu me alimento, porque eu vou saborear a comida, mesmo que eu coma doce, né? Que eu vou dizer, isso engorda muito. Mas mesmo que eu coma, eu vou comer saboreando, sentindo, né? Tendo prazer com aquele alimento. Porque se eu simplesmente engulo, eu não tive prazer algum. E aí não tem doce que dê pra mim. Porque como eu não senti o sabor, eu não tive o prazer, eu vou ingerindo e aquilo não para. Pois é, gente. Então, assim, são várias as estratégias que a nossa mente usa para nos sabotar. Que realmente nós somos os nossos primeiros sabotadores. E já está na hora da gente começar a se preocupar com o corpo, a se preocupar com a saúde, a começar a queimar as gorduras, as calorias, a fazer uma atividade física, porque libera endorfina, porque traz prazer, porque traz felicidade. Então, se eu começo a pensar, por que eu como? O que me leva a ingerir uma quantidade grande de alimentos? Eu começo a buscar isso em outras coisas da vida, que com certeza vão me gerar uma qualidade melhor. Então, se a minha busca é por diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, por que não tentar outras alternativas? Eu posso diminuir a minha ansiedade, diminuir o meu estresse fazendo uma atividade física, passeando, curtindo a vida, fazendo exercício respiratório. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Cada um vai encontrar a sua estratégia para que a felicidade, o prazer que a comida trazia seja alcançado, mas com uma qualidade muito melhor. Então eu espero que você tenha assimilado um pouco das coisas que eu disse, sem que isso engorde, obviamente, e que faça bom uso, que você conquiste uma boa qualidade de vida. Muito obrigada!